bom dia. Meu nome é Débora. Obrigada pela presença de todos. Eu sou jornalista aqui da DJ e eu vou chamar o nosso próximo tema. É de olho nos olhos, retinopatia, edema macular diabético e catarata, com o Dr. Rafael Hernani Almeida Andrade. Ele é médico oftalmologista, especialista em retina e vítreo pela Unifesp, doutor em ciências visuais pela Unifesp também, membro titular da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, presidente da ONG Unidos pelo Diabetes e coordenador do Mutirão do Diabetes de Itabuna, além de ser superintendente médico do Hospital de Olhos Beira Rio em Itabuna, Bahia. Para mediação, junto com o Dr. Rafael, a gente tem o Dr. Pedro Sadi, que é médico endocrinologista e diretor da DJ Diabetes Brasil. Bem-vindos. Olá, tudo bem? Pedro, bem, fala doutor? primeiro, eu falo. Fiquem à vontade. Oi, tudo bem, pessoal? Rafael, obrigado pela participação. Pedrão. Débora, obrigado pela apresentação. O senhor presidente, Gilberto Casanova. Paula, tudo bom? Olha, Conexão Diabetes, hoje, o Dia Mundial do Diabetes, grande evento, uma grande troca de experiências, e a gente tem o prazer agora, então, de contar com a participação do Dr. Rafael, colega oftalmologista, colega médico, né? Ele é oftalmologista, eu sou endocrinologista, que vai falar um pouquinho para a gente aí sobre questões relacionadas aos olhos e à retina nas pessoas que vivem com diabetes, e depois a gente vai bater um papo aí, esclarecer dúvidas, né? Então, Rafael, se eu te convido a começar, por favor. Bom dia a todos agora, oficialmente, ao Gilberto, todo o pessoal da ADJ, meus amigos, ao Pedrão, que eu conheci agora, e a todos que estão nos assistindo. Nesse dia tão especial, eu vou fazer uma apresentação inicial. Todos estão vendo essa apresentação? Sim? Ótimo. Só para a gente ter umas imagens, porque olho é imagem, né, gente? Para a gente começar, mas não demora para depois a gente discutir o que vocês quiserem sobre o assunto, tá bom? Então, nesse dia tão especial, de olho nos olhos, esse tema é muito bacana, de uma doença tão importante que está relacionada a todos nós, os números são enormes, né? 463 milhões no Brasil, em torno de 17 milhões, uma pessoa com diabetes, uma a cada 11 pessoas tem diabetes, seria o terceiro país do mundo, né? Esses slides eles são extremamente importantes para mostrar a importância do que nós estamos falando hoje aqui, né? Isso tudo por conta dessa mudança, essa modernidade que chega com suas benesses e seus problemas também, mudando nossa vida, e a gente vai mudando e traz uma entidade, né, que ela é meio que campeã em insuficiência renal, campeã em cegueira na população economicamente ativa, dos 20 aos 65 anos, campeã em amputação e também nas doenças cardiovasculares, que é a principal causa de óbito com elas, né? Mas nós vamos falar de saúde, viu, gente? O que é mais importante aqui é que a gente tem que se cuidar, como o Gilberto falou, ainda mais nessa época de pandemia, que a gente está com mais difícil acesso. E nós vamos falar dessa coisa bonita aqui, que eu sou apaixonado, chamada olho. E esse olho, ele mostra muita coisa para a gente, viu? E no diabetes, tem algumas peculiaridades que vale a pena a gente falar. Ele interfere no nosso sistema visual de diversas formas. Apesar da retinopatia diabética ser a mais importante, que nós vamos falar especialmente dela, mas dentro dos óculos, por exemplo, quem tem diabetes não pode fazer o exame do grau dos óculos, pessoal, se o diabetes não estiver controlado, porque o grau fica flutuando. Naquele dia pode ficar errado. Isso é a primeira notícia de saúde pública para você não gastar dinheiro à toa, né? Não fazer óculos errado. Ele pode ter sol nos olhos, pode entupir aqui a glândula lacrimal, dar inflamação aqui ao redor dos olhos, uma inflamação até grave, né? Graças a Deus que é raro, chamado celulite. A córnea, que é a parte da frente do olho, ela desepiteliza, ela pode formar úlcera, tem que ter cuidado no uso de lente de contato. Tem alguns estudos que mostram que tem mais propensão a ter glaucoma. E a neuropatia que dá no olho, o paciente, de uma hora para outra, pode desviar o olho, a pálpebra vai cair. Isso muitas vezes está associado a uma neuropatia de um nervinho
que mexe os olhos e alinha os olhos. E daí aí tem que ir para o neurologista, mas aí recupera bem. O controle é muito importante. E basicamente nós vamos falar dessas duas doenças aqui, que está no tema, que é a catarata, essas duas complicações, e a retinopatia diabética. Então, essa dica, decore, porque eu já dei muito diagnóstico da pessoa ter diabetes só pela variação do grau. O grau de ninguém varia muito rápido assim. E pode variar de um dia para o outro. Então, nunca faça exame de óculos sem saber como é que está a sua glicemia, viu? E a catarata? A catarata é quando a nossa lente interna, que Deus deu para a gente uma lente interna, para a gente, o nosso grau interno tem uma lente que ela escurece. Vocês estão vendo essa imagenzinha dentro da pupila amarelada? É a catarata. A gente tem que enxergar através. Nossa lente é como se estivesse toda arranhada. Como é que enxerga através de um negócio desse? E catarata todo mundo vai ter, assim. Nós vamos ter, Pedro, um dia, daqui a pouco, está chegando. Só que a pessoa com diabetes tem mais cedo. Catarata em jovem é mais raro, né? No paciente com diabetes chega a ser 20 vezes maior quando comparado a quem não tem diabetes. Então, realmente um problema de saúde pública, mas com resolução tranquila com cirurgia, né? E o que é retina, pessoal? Imagine que nosso olho é um filme, uma máquina fotográfica. É muito parecida. Essa máquina que vocês estão vendo aí, que a gente nasceu com ela. A retina é o filme da máquina. Eu acho que metade da turma sabe que é filme de máquina fotográfica. A outra metade não sabe, que é da época digital. Eu sei. Então, quem não sabe é mais novo que eu vou ficar bravo, então não vou nem explicar. É o filme. A imagem é captada pelo filme e o laboratório é o cérebro. A gente enxerga com o cérebro. E é justamente esse filme, que é essa coisa bonita aí chamada retina, onde vocês estão vendo uma área central mais escura um pouquinho, que a gente chama de mácula, que é onde a gente lê. E o nervo é essa bolinha amarela que leva essa informação para a antiga Kodak, revelar essa imagem. E esses vasinhos, eles machucam, eles formam sangramento, eles entopem, eles descolam, essa membrana descola. Infelizmente, isso que leva à perda visual. A retinopatia diabética, que são essas imagens aí. Então, é uma causa de perda de visão importante de saúde pública. Quem tem diabetes acaba tendo um risco de 25 vezes maior de perder visão, então a gente tem que cuidar bem. E mais ou menos 1/3 dos pacientes com diabetes tem algum grau de retinopatia diabética. Tá bom? Então, é importante mesmo o diagnóstico precoce e o cuidado. Tá? Então, essa foi a nossa retina, vocês já viram essas imagens. Então, é muito importante fazer exame do fundo do olho. Por quê? A gente, só dilatar a pupila, o médico oftalmologista, principalmente especialista em retina, mas o médico oftalmologista treinado, ele vê aqueles vasinhos lá. No rim eu não consigo ver, né, Pedro? Como é que eu dilato a barriga para ver o diacho dos vasos do rim? Não dá para ver, mas do olho eu consigo. Então, a gente consegue pegar as alterações de uma complicação crônica desde o início. Então, isso é um biomarcador, é um marcador biológico de gravidade. Isso é muito importante, porque já falaram, viu, Gilberto, para a gente os poetas, que o olho é a janela da alma, né? E é mesmo essa foto aí. Por quê? Porque através dessas operações já acontecendo, que está a retinopatia acontecendo, a gente consegue ter uma predição, a gente consegue, indireta, que outros órgãos podem estar ficando alterados. Porque quem tem retinopatia diabética já mais avançada tem mais chance de ter alteração cardíaca. Tem alguns estudos que mostram até 11 vezes mais risco de ter um infarto. Então, é importante cuidar. Risco de hiperhemodiálise, risco até de amputação. Não que uma coisa, porque se o diabetes está machucando o olho, a gente vê desde o início, ela vai estar machucando, pode estar machucando outros órgãos. Então, ele chama a atenção da gente. É uma espécie de uma bola de cristal que vai orientar a gente quanto ao nosso cuidado. Que daí o paciente fica muito preocupado com o olho na hora ali, quando começa a baixar a visão, mas não está tão atento aos outros órgãos. Então, tem que estar tudo interligado. Isso tem uma classificação, isso não é de uma hora para outra, é ao longo do tempo. E a gente tem como classificar isso. Quando for fazer o exame do fundo do olho, eu tenho que saber como que está o grau da retinopatia. Isso vale para o endócrino, isso vale para o clínico, isso vale para todos nós, para não chegar na fase grave, com o olhinho cheio de sangue. Uma outra complicação, além da gravidade da retinopatia diabética, que ela é grave quando é chamada de proliferativa, existe uma outra complicação, que é o inchaço daquela área central, onde a gente lê, aquela área vermelhinha, que começa a depositar essas manchas amarelas, que isso é colesterol, e fica inchada, que a gente chama de edema de mácula, que justamente machuca a área central e você começa a ter dificuldade de ler e de reconhecer os detalhes. Isso atrapalha bastante. Isso é uma tomografia, que vocês olharem, quem nunca viu, não se preocupe, não se assustem. Esse morro do Pão de Açúcar que vocês estão vendo aí, verdinho, é a retina inchada, ela tinha que estar como do lado.
até uma depressão. É o centro da visão. Como é que as células que Deus colocou para a gente enxergar e ler, vai enxergar mergulhada nesse morro aí cheio de líquido? Então é isso que a gente trata hoje em dia, porque isso embaça a visão. Isso é muito importante, a gente saber quanto mais tempo que a pessoa tem de diabetes, mais chance de ter essas alterações. São dados mais antigos, hoje a gente tem um controle melhor. E também é importante saber que o paciente com diabetes tipo 2 já pode ter um atraso no diagnóstico, então ele pode ter 4, 5, 6, 7 anos de diabetes, e quando for diagnosticado, já tem a complicação crônica, chega a ter retinopatia diabética em 21% dos pacientes com diabetes no diagnóstico, tá bom, pessoal? E quando que examina? Tipo 1, isso já é meio que regra mundial, a partir do 5º ano de diagnóstico. E o tipo 2, desde do dia do diagnóstico, tem que examinar por conta do atraso do diagnóstico da própria doença, tá certo? Então, quanto mais tempo, mais tem que ficar ligado, tá certo? E o controle, já chegando na parte de tratamento, o controle é fundamental, por isso que nós temos o Dr. Pedro aqui, que a parte clínica começa pela parte clínica, porque a doença não é do olho, o olho sofre uma consequência do que outros órgãos também estão sofrendo, então tem que controlar bem, e quando você controla, você diminui a chance de aparecimento em 76% e de evolução em 56%, não só do olho, como da nefropatia, da neuropatia, como os senhores estão vendo nesses dados aí, tá bom? E hipertensão e colesterol vai junto, piora a retinopatia diabética, a gente tem que cuidar de tudo, não só da glicemia, para evitar a retinopatia diabética mais grave, tá bom, pessoal? Então, esse é o controle clínico, daí é o Dr. Pedrão, e a parte ocular, que é com a gente tem algumas possibilidades de tratamento, a fotocoagulação a laser é a mais antiga, que a gente usa para tratar aqueles casos que podem sangrar, os casos da retinopatia diabética grave, e tratamentos mais modernos, que são aquelas aplicações que vocês já ouviram falar, para tratar aquele inchaço na área central, que pode ser de uma droga chamada antiangiogênico ou um implante de corticoide. E casos muito graves, entra a cirurgia. Então, esse é o laser, para quem nunca viu, é um tratamento importantíssimo para evitar aquela área, aquele sangramento. E quando o centro da visão está muito inchadinho, a gente vai tratar com esses remedinhos. Aquele inchaço que a gente viu antes e depois do tratamento, olha como ele desinchou. Em cima é antes, embaixo é depois. E existe também outra forma de tratamento, que é o corticoide, que é um macarrãozinho. Olha na pupila nessa foto aí, gente, é um macarrãozinho branco, que na verdade, é o corticoide que ele vai ficar se decompondo por 3 a 4 meses. É um outro modelo de tratamento. E os casos graves, como eu falei, cirurgia, né? A gente não quer que chegue aí, que é muito caro e nem sempre tem resolução. Para terminar, só as dicas para casa. Toda pessoa com diabetes tem que fazer o exame do fundo do olho pelo menos uma vez por ano e podendo ser mais frequente de acordo com a gravidade. Lembre-se, se as alterações não estiverem na área central, às vezes o paciente não percebe. Então, não precisa ter baixa de visão para examinar. Tem que examinar rotineiramente, tá bom? E você já sabe quando é quem tem diabetes tipo 2 no diagnóstico e tipo 1 após 5º ano de diagnóstico. Hoje é um dia muito especial, para terminar. Esse círculo azul aí muda a vida de muita gente, mudou a minha. O mundo inteiro faz essas campanhas. Aqui só um pupurri de algumas fotos do que acontece aqui na cidade. Claro que esse ano a gente não vai poder fazer. A gente fez de outra forma, com distanciamento, eu não vou mostrar aqui, não dá tempo, mas eu queria dizer para vocês que a prevenção é fundamental. A gente vai ter uma live dia 21, a gente já está contactou a DJ pelo Conselho Brasileiro de Diabetes, vai ser 24 horas pelo diabetes, quem puder assistir, por favor, assista, que vai feito para vocês. E, Pedro, muito obrigado mesmo, eu estou aberto aqui às perguntas, e quem a gente puder esclarecer, estou aqui para ajudar. Para mim foi um prazer apresentar para vocês. Doutor Rafael, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Gilberto. Tudo tranquilo? Eu só queria agradecer, claro, o senhor, e não agradece o Pedro, não, o doutor Pedro ele não fez nada, ele veio só me chatear para falar que eu sou presidente, ele será destituído do cargo de diretor dele hoje. Ei, Pedro, não. Ô, Rafael, obrigado pela apresentação, muito didática. Eu acho que ajuda a colocar todo mundo mais ou menos na mesma página, né? Para a gente poder bater um papo, então, sobre a saúde dos olhos. Eu achei que foi muito legal o que você colocou, né? Que essa história de que as alterações dos olhos, elas
muito provavelmente não são alterações exclusivamente locais, né? Provavelmente a gente está, na verdade, olhando o que está acontecendo no resto do corpo inteiro, né? Então, acho que é legal a gente ter essa ideia, essa consciência, né, de que quando o paciente vai fazer um fundo de olho, ele não está, o médico, e ele não deve estar preocupado só com o olho, né? Aquilo, de alguma maneira, serve para fazer uma avaliação geral de como estão esses pequenos vasinhos no organismo inteiro, né? Você bem lembrou, quer dizer, nos rins a gente não consegue olhar os vasos, né, os capilares, mas o olho nos permite isso, né? Quer dizer, Exatamente. em vivo, né? Quer dizer, você olha lá, você está vendo esses pequenos capilares, né? Não, muito legal. E sabe que você estava apresentando, o Rafael, e eu estava aqui me lembrando que a gente fica muito acostumado diagnóstico de diabetes tem a ver com açúcar alto, tem lá os números certinhos, né? Para você diagnosticar pré-diabetes ou quando já tem diabetes. E a gente acaba esquecendo que o grande parâmetro diagnóstico do diabetes é a retinopatia, né? Então, lá atrás, quando falaram assim, bom, qual que é a glicemia normal, né? O que é normal? O padrão ouro era o olho, né? Então, o que o pessoal fez foi isso, quer dizer, olha, vamos pegar a glicemia de um monte de gente, fazer fundo de olho em todo mundo e ver a Exatamente. partir de que ponto a partir de que ponto de glicemia você começa a ter repercussão no olho, né? Então, lá atrás se falava em 140, depois caiu para 126, né? E hoje, na verdade, a gente sabe que é um contínuo, né? Muito provavelmente, quanto mais baixo, melhor, né? Exatamente. Exatamente. Bom, eu queria te fazer algumas perguntas, mas não sem passar na frente dos outros, eu estou olhando aqui, a gente recebeu algumas perguntas também pelo chat. Então, olha, aqui, ó. Então, a primeira participação, ela comenta o seguinte, olha, realizo anualmente o exame oftalmológico e tenho uma dúvida. Como posso perceber algum sintoma de que eu estou desenvolvendo, que eu tenho retinopatia em meus olhos? Então, Fábio, geralmente a visão começa a embaçar quando atinge a área central, aquela mácula, que é aquela parte mais vermelhinha do centro, ou quando você tem uma hemorragia flutuando na frente do seu olho, que é só na fase grave. Então, assim, qual que é a grande dica disso? Você não vai perceber no começo. A gente pode ter, às vezes, alteração, mas até importante, já criando aqueles vasos que sangram, se eles estiverem fora da área central, a gente pode não perceber e já ter lesão instalada. Por isso que é a importância de aproveitar essa peculiaridade, como o Pedro falou, a gente conseguir ver esses vasos, para um oftalmologista olhar, porque nem sempre você vai perceber. Quando percebe, o que é? O edema da mácula, por exemplo, quando está inchado, a visão começa a ficar embaçada. É embaçado porque ali vai ter líquido, ali onde tem as células que enxergam, está cheio de líquido, vai ter sanguezinho, então isso embaça a visão não é formada de maneira correta, ou quando tiver sangue flutuando. Então a dica é, não precisa ter baixa de visão para examinar, porque pode ser que você tenha alteração e não esteja sentindo absolutamente nada. E quando sentir, vai ter uma complicação um pouquinho mais avançada. Não, perfeito. Aliás, é sempre bom destacar esse ponto, né, Rafael? Quer dizer, existe uma fase da retinopatia que, por vezes, é muito longa, silenciosa, né? Exatamente. Então, quer dizer, o que você está dizendo, se eu entendi corretamente, é que não é para esperar sentir alguma coisa, né? Não, Por isso não. que a gente recomenda uma vez por ano fazer aí o exame de fundo de olho, não é isso? É que às vezes, Pedro e Fábio, pessoal, o que acontece quando a retina ela é um papel parede que é colado na parte posterior do globo. Só 1,5 milímetro do centro, que a gente tem uma região chamada mácula, que é a vermelhinha, que a gente percebe com rapidez o que está acontecendo, que qualquer coisa a gente percebe ali, que é onde a gente foca a visão. Mas se vier um pouquinho para o lado, não necessariamente a gente percebe. E essas alterações, pessoal, elas não vêm de uma hora para outra. Elas vêm devagarzinho, aí vai progredindo para uma outra fase, para uma outra, vai passando de fase, até chegar num grau
mais importante. Por isso que tem que examinar para a gente, se tiver alteração, pegar na fase mais inicial, entendeu, Pedro? Porque daí você vai ter menos tratamento para fazer, vai ter um tratamento menos traumático um pouquinho, não vai precisar de cirurgia. E essa interação com o seu endocrinologista é fundamental. Porque essa dica do que está acontecendo no olho, imagina, você está acompanhando. Aí você acha que você está bem, que às vezes a gente tem a falsa impressão que a gente está bem controlado, a gente mesmo acha, né? E no fundo, sua retina está piorando ao longo do tempo. E isso pode ser uma dica importante para o teu médico, porque, peraí, se a gente está mantendo esse nível de acompanhamento e você está piorando alguma coisa, a gente tem que arrumar nesse negócio aí. Não é, Pedro? Então, assim, é uma dica importante esse resultado e essa integração com seus médicos clínicos, principalmente com o endocrinologista. Perfeito. Aliás, você citou de passagem uma outra questão que eu acho que é importante destacar, que além, claro, do controle da glicemia, né, existem outros fatores de risco para uma piora, ou para aparecer, ou para progredir a retinopatia, né? Você falou da hipertensão, não é isso? Hipertensão. Imagina o seguinte, a retinopatia, os vasos são mangueiras. E ela danifica os vasos, é como se tivesse furinhos. Se a gente aumenta a pressão naquela mangueira, o que vai acontecer? O que está dentro vai sair mais. Então vai sangrar mais, vai ter mais edema. Então quem tem pressão alta, não controlada, acaba tendo uma chance 2 vezes maior de baixa divisão importante pela retinopatia diabética. E o colesterol é outra coisa importante, porque deposita aquelas coisinhas brancas que a gente viu ali, é depósito de colesterol na área central, no edema de mácula, que é uma complicação importante para tirar essa visão dos detalhes da gente. Então, esses outros fatores de risco são importantes. Você está falando de pressão e colesterol que prejudicam os vasos, e tabagismo. Tabagismo deve ser fator de risco também. Tabagismo, ele para micro, ele é um fator de risco mais para macro. Para o olho, ele não é tão, indireto, porque, na verdade, aquilo que você falou, Pedro, está tudo interligado, não é? Uhum. Então, na verdade, a gente está olhando para o olho, mas a gente está preocupado para não ter um infarto, para conta do rim, para a parte vascular periférica. Então, o tabagismo ele não tem uma ação direta, mas ele é um fator de risco indireto. Não é tão direto como a pressão, a anemia é um fator de risco também que piora. Existem outras coisas, mas o tabagismo é indireto e importantíssimo, né? Por causa da vida. Eu acho que o ponto é que a gente não tem que olhar só para a glicemia, né? Não. Tem que olhar para todos esses outros fatores de risco e tem que olhar para o paciente, né? E tem que, sem dúvida, participar desse processo todo. A gente tem aqui mais uma pergunta. Doutor Rafael, como é o acesso ao tratamento da retinopatia no SUS? Então, isso aí a gente tem, naquelas modalidades de tratamento, a gente tem um laser, que isso a gente consegue fazer no Brasil inteiro, mas esses tratamentos mais modernos, a gente teve um grande avanço, que foi a aprovação de uma daquelas drogas, a aflibercept, para o tratamento do edema de mácula. Só que estamos naquela fase ainda já foi aprovado para ficar disponível, o que falta agora já passou por consulta pública, já foi aprovado, precisou fazer um protocolo de diretrizes para aprovação, já está feito, já foi aprovado por unanimidade. O que falta agora é basicamente a publicação desse protocolo para a compra dessa medicação, para estar disponível. É uma medicação extremamente importante. A gente democratizar o tratamento do edema de mácula é fundamental e falta agora um último passo aí do Ministério para a gente conseguir ter isso disponível. Aí tem até um manifesto do Grupo Retina Brasil que a gente tem assinado aí as entidades para tentar chamar a atenção da importância dessa publicação, porque já está tudo feito para a gente tentar trazer essas drogas antiangiogênicas, porque elas ajudam muito no tratamento do edema de mácula para a população brasileira, assim, é extremamente importante. E a cirurgia também, a gente consegue ter alguns centros que operam, mas é uma fase que a gente não quer chegar, porque não são tantos os centros, não é tão fácil chegar, e tecnicamente ela pode ter vários graus de complexidades, e pode chegar já em níveis de sequela grande. Então, a gente tem que chegar muito, muito antes, entendeu, Pedro? Entendi. Então, perfeito. Rafael, e para as mulheres que vivem com diabetes e pretendem engravidar, né? Existe alguma recomendação especial?
Isso é uma intervenção super importante. Quando eu vejo uma menina com diabetes, assim, na puberdade, a gente fica sempre pensando já no futuro dela de ser mamãe. É importante ter todo um planejamento para a concepção. É importante não chegar grave nessa fase, porque o sonho de maioria das mulheres é ser mãe, né? Isso é muito importante. E com o diabetes grave, o diabetes e com a gente já com a pessoa já com um grau de retinopatia avançado, é perigoso, porque existe muito aqueles fatores que fazem aqueles vasos crescerem na gravidez aumentam bastante. É um tratamento muito difícil. Então, se a gente conseguir chegar nessa fase sem estar grave e quando for engravidar, estar com o seu médico oftalmologista especialista em retina, seu endócrino e seu obstetra muito interligado para fazer um planejamento desse momento certo para não ter risco de perder visão na gravidez e não só o olho, o rim também, e por conta do avanço da doença, muitas vezes, quando o paciente já é grave nessa fase. Então, eu acho que isso é um planejamento que já até tem que começar bem novinho, principalmente as mulheres, assim, porque para fazer diferença lá na frente e ter um monte de menino nesse mundo aí, tudo bonito, e dar tudo certo. Mas é plenamente possível, mas com esses cuidados prévios, assim, porque é muito difícil quando a gente pega alguém já com alteração grave e numa gravidez e tem um risco grande de complicar de maneira irreversível durante a gravidez. Perfeito. Quer dizer, então a gravidez, ela aumenta aí esses fatores que você falou que podem aumentar a proliferação dos vasos, né? Então, exatamente. Por isso é importante planejar, né? Acho que planejamento aí reprodutivo, né? Para poder entrar na gravidez com o melhor controle possível. Né? Exatamente. E assim, e monitorar até um ano pós-concepção, até o ano pós-parto, que ainda tem fatores esses fatores ainda estão circulantes no olho, entendeu? Então, assim, isso é importante. Realmente um trabalho multidisciplinar, tem que estar muito atento, extremamente importante para a gente realizar esse sonho, né? Legal. E, Rafael, a gente falou bastante de retina, a gente está aguardando até novas perguntas, se podemos voltar a falar, mas eu achei interessante que você destacou que outras partes dos olhos também podem ser afetadas, né? Então, a questão do cristalino, não da catarata, mas coisas mais corriqueiras, né? O embaçamento visual, você falou que o grau pode oscilar de acordo com a glicemia, né? E eu sempre lembro que essa oscilação do grau, ela tem a ver com a oscilação da glicemia. Então, quando os pacientes estão com a glicemia alta há muito tempo, esse embaçamento pode melhorar, né? E aí, às vezes, a gente revê o planejamento terapêutico, o paciente volta a nos procurar, tal, você consegue abaixar a glicemia, e o que acontece? Piora o grau. Piora o grau, o olho embaça de novo. E o paciente fica bravo com a gente. Culpa endócrino. Mas ele está certo. Na verdade, o grau correto é esse. O outro era um grau falso. É que, na verdade, o grau pode aumentar ou diminuir. Se você for míope, pode piorar. Se você for hipermétrico, você vai estar melhorando, que é o contrário da miopia. Mas é um grau falso, então não acho que isso é bom, não. Isso é ruim. Tem que estabilizar para fazer o grau certo, não é, Pedro? Não, perfeito, mas eu gosto sempre de avisar, né? Assim, olha, vai baixar a sua glicemia, seu olho vai transitoriamente piorar, né? E depois a coisa estabiliza de novo, e aí, enfim, a coisa encaixa. Né? E uma coisa importante, Pedro, no controle, assim, sempre que a gente vê, por exemplo, quem chega para a gente, às vezes, muito grave, o controle dessa glicemia, assim, não pode, geralmente a gente não faz um controle muito rápido, porque no primeiro momento, quando controla muito rápido, você vai saber, para falar melhor que eu, pode ter uma piora inicial. É um voo, né? É que não é um avião pousando, não é assim, não. Aí tem toda uma técnica. É por isso que essa interação multidisciplinar, eu acho, o mutirão me ensinou isso, assim, de estar todo mundo junto. A gente tem que ficar junto, porque isso traz uma melhor chance para o paciente com diabetes, isso eu não tenho dúvida. Não, perfeito. E você falou de catarata, quer dizer, então os pacientes que têm diabetes, eles podem ter o desenvolvimento de catarata mais jovens, é isso? Exatamente. Assim, geralmente ela aumenta em torno de 2 a 4 vezes em quem tem mais de 40 anos, e chega a aumentar até em 20 vezes a chance, comparado com quem não tem diabetes,
em quem tem menos de 40 anos. Assim, acaba tendo a doença de gente com mais idade e acaba vindo no mais jovem, muitas vezes. Mas a história do controle, essa variação glicêmica, esse embaça e desembaça, esse embaça e desembaça do cristalino, que é a nossa lente interna, que faz ele escurecer ao longo do tempo. Quem se controlar direitinho, com o máximo de uniformidade, a chance disso acontecer é muito baixa, entendeu, Pedro? Não é uma coisa tão comum, mas assim, graças a Deus a chance de resolver é muito boa, assim, sabe? Mas é mais uma coisa, né? Acaba fazendo uma coisa muito cedo. O ideal é que não precise. Agora, se precisar fazer um tratamento específico da catarata, o tratamento é o mesmo de quem não tem diabetes ou tem alguma particularidade? Não, o mesmo, assim. O que é importante, pouca gente sabe disso, vocês vão saber agora, quando opera de catarata, é muito importante ter um controle um pouquinho mais forte no pós-operatório, porque existem alguns estudos que mostram pós-cirurgia de catarata, somente depois do 3º mês, Pedro, que pode ter uma progressão da retinopatia diabética, que é algum estímulo que operou ali, não sei se é algum estímulo inflamatório, alguma coisa, pode progredir a retinopatia quem não tiver controlado, só nos primeiros, do 3º ao 6º mês, assim. Então, mas a cirurgia é a mesma, é tudo igual, e quando a paciente está bem controlada, é como se não tivesse diabetes para quem está operando, assim, não muda muita coisa. Mas, assim, lembrando sempre, quando você tem uma catarata aqui lá na frente, quando for mexer nesse olho, tem que saber qual o grau de retinopatia lá. Porque a gente está mexendo numa coisa, mas tem uma coisa mais importante lá por trás. Então, ninguém pode operar de catarata sem saber como é que está o fundo de olho. Se aquele mar que você vai, aquele rio, você tem jacaré ou não, para na hora que você entrar, tomar um susto depois. Agora, como é que você vê o fundo de olho em quem tem catarata? Assim, consegue ver porque existe... Assim, depende. Aquela cataratona feia que eu mostrei ali, aquele povo de antigamente. Hoje em dia, a gente chega mais cedo, assim, a gente opera a catarata mais cedo, que é muito mais moderno. Ali são casos já de catarata total, que graças a Deus é mais raro, mas assim, você sabe que no Brasil, você pode estar em São Paulo, onde você mora, você está nos Estados Unidos, você atravessa, anda 20 minutos de carro, você vai estar em um país sem condição da África, por exemplo. Por quê? Porque a desigualdade impera no Brasil ainda, infelizmente, acho que tem melhorado, mas ainda tem. Então, assim, geralmente a gente opera a catarata muito mais precocemente, a gente consegue ver o fundo de olho através da catarata. Mas chega uma hora que fica tão escura, tão branca, que não dá para ver. Aí tem que fazer um ultrassom, que é como que a gente faz na grávida, né? Mas do olho, para ver se tem alteração grave lá atrás, mas mesmo assim não dá os mesmos detalhes do que você vê, conseguir ver mesmo o fundo de olho propriamente dito, entendeu? A gente opera muito mais precocemente do que antigamente. Então, eles são casos mais avançados. Maravilha. Muito bom. O que mais, Rafael? E aí, eu acho que talvez não seja tanto da sua área, mas de repente você tem alguma coisa para comentar. Existe uma discussão, né? Se, por exemplo, se alguma medicação oral, por exemplo, no tratamento da pressão alta, né? Se teria um efeito específico na proteção da retina. Você tem algum comentário a respeito? Ou como é que está essa questão? Então, assim, tecnicamente, assim, no meio oftalmológico, a gente não vê nada muito contundente com relação a isso. O que a gente sabe é que tem que estar bem controlado. Agora, a medicação específica agindo na retinopatia em si, a gente não, pelo menos eu não vejo isso nos congressos, de uma maneira tão importante, agindo ali para proteger. A própria baixa de pressão, o controle da pressão, tanto sistólica como diastólica, é que acaba fazendo isso. Assim, mas aí, uma ação direta mesmo, não. É mais tratamento ocular mesmo. Eu pergunto, porque mais recentemente a gente teve uma notícia muito boa de medicamentos específicos diminuindo a progressão e prevenindo a nefropatia, né? Mas são remédios que têm efeito específico no rim, então... Deve ter uma ação direta. Né? Exato. Agora, os vasos do rins, a gente sempre fala, e os nefrologistas também, são primos dos da retina, viu, pessoal? É o órgão, talvez, onde os vasos mais se assemelham, essa chama de microangiopatia, tanto da retina quanto do rim, são vasos muito parecidos, por isso que eles têm uma similaridade. Quem sabe não aparece uma medicação dessa que vai ajudar a gente, né? Seria uma excelente notícia, né?
Bom, muito bem. Olha, Rafael, eu acho que a gente está se aproximando aí do final do nosso tempo. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui no chat. Não sei, Gilberto, você tem alguma pergunta? Só como leigo, né? Eu assisti uma aula, um bate-papo entre dois médicos aqui que foi espetacular, mas deixa eu entender uma coisinha, doutor Rafael, por favor. Eu tendo um problema de retina, vou perdendo, né? Vou tendo dificuldade de visão. Isso não se resolve com um óculos, é isso mesmo? Isso. E o tratamento, eu consigo voltar à visão que eu tinha antes ou isso é irreversível? Depende, se a gente tem lesão que ainda é reversível, até um determinado momento ela passa a ser irreversível. Por isso que o tratamento precoce é importante, entendeu, Gilberto? Porque, às vezes, aquelas células ali, imagine, células que fazem a gente enxergar, elas estão sofrendo ali e a visão vai baixando. A partir do momento que elas morrem, aí não, como todo tecido nervoso, neurológico, a retina é um prolongamento do sistema nervoso central, ela não regenera. Então, a gente tem que agir antes dela realmente morrer, a célula ser destruída. Então, em determinado momento, a gente consegue voltar a visão, até para níveis. Bom, o tratamento da edema de mácula é um exemplo, quando a gente consegue, mas vai chegando um nível de agressão tal que já não volta. Então, a gente vai tentar preservar o máximo que a gente conseguir. Porque o que a gente conseguir salvar de visão é fundamental, assim, pela importância estratégica da visão como sentido do nosso corpo, né, somente para a interação com o meio ambiente. Então, é importante chegar antes, para não chegar à parte irreversível. A maior causa de cegueira irreversível. Mas tem caminhos, né? Você para no meio do caminho ali, talvez não volte a ser como antes, mas pode te dar ainda uma ótima qualidade de vida. Maravilha. Então, vocês, como oftalmologistas, ajudam e fazem um trabalho maravilhoso. Mas, de longe, a prevenção continua sendo o melhor de todos os tratamentos. Sem dúvida, sem dúvida. Essa é a maior lição. Agora, deixa eu pedir uma coisa para você. Acho que o Pedro pode trazer isso para a gente também. Nós aqui na DJ, a gente sempre tem a trazer, a nossa postura é de um diabetes com qualidade de vida, de não termos diferença entre as pessoas que têm diabetes e as pessoas que não têm diabetes. Então, eu gostaria que vocês deixassem, tanto você como o doutor Pedro nada, que ele fica me chamando de presidente, é o Pedroca. Então, agora nós vamos pegar na orelha dele. Vou pedir para você, doutor Rafael, para o Pedrão, passarem para a gente, assim, infelizmente, tive o diagnóstico de retinopatia. O que vocês trazem para esse paciente como uma esperança? O que vocês conversam com os pacientes de vocês para dar esperança? Não, olha, se você tratar a partir de agora, você não vai perder totalmente a visão. Eu gostaria que, se possível, vocês deixassem uma mensagem positiva para as pessoas que, infelizmente, já têm o diagnóstico da retinopatia. Pedrão, começa você. Deixa eu começar, Rafael, e aí acho que você complementa e a gente já finaliza. Eu acho que, Gilberto, é muito importante essa visão positiva, né? Quer dizer, por tudo que a gente conversou aqui, eu sempre gosto de destacar que qualquer que seja o momento, né? Quer dizer, desde o paciente que não tem qualquer retinopatia, até que de repente apresente alguma coisa inicial, que vá progredindo, a gente tem recursos terapêuticos, né? É claro que quanto antes você cuida, o potencial do que você consegue modificar é maior. Mas acho que a mensagem positiva é o seguinte: sempre é tempo de você
melhorar o controle metabólico, fazer o acompanhamento oftalmológico e o tratamento oftalmológico, porque isso muda a progressão, né? Então, em alguns casos, talvez a gente consiga até melhorar a visão, mas você, pelo menos, mesmo que você não consiga melhorar, você impede que a coisa piore ainda mais. Então, eu falo isso para incentivar as pessoas a não achar que passou de um ponto de não retorno e que, então, não tem mais o que fazer e que pode, então, se controlar de vez porque já não tem mais o que estragar, né? Não é essa a visão, tá bom? Eu concordo completamente, e a principal notícia é seja protagonista, né? Porque assim, com a modernidade hoje, cada vez melhora mais, o tratamento é cada vez mais efetivo, e a gente pode ter uma vida muito mais protegida, assim. Nosso desafio é conseguir que esse tratamento, e que esses tratamentos, e principalmente um tratamento chamado informação, chegue à maioria das pessoas. Que o grande problema, gente, é quando alguém chega para você já sem muita possibilidade de melhora e fala assim, doutor, nunca nem soube que poderia ter acontecido isso, e descobre quando é depois. Então, acho que a informação é muito importante, os tratamentos são melhores, nossa função é tentar aumentar essa possibilidade de que grande parte da população tenha acesso, que tenha informação, para eles chegarem antes. Mas sempre há tempo. Você pode até ter diabetes, mas o diabetes não lhe tem. Eu acho que seja protagonista, é o que eu posso dizer, e acompanhe. O que você conseguir tirar daquilo, o que você conseguir aprender com aquilo, faz parte da vida, você pode ter uma vida super boa também, mesmo que tenha algum nível de sequela, mas você ainda tem aquilo lá para segurar. Você ame o que você tem, assim, lute por qualquer coisa que você tenha. Eu falo isso para os meus pacientes, às vezes tem com uma visão mais baixa, viu, Gilberto? E aí ele fica triste porque perdeu uma parte da visão, mas eu falei, meu amigo, e essa parte que está te ajudando aí? Lute por ela, que às vezes passa tanto tempo em luto porque perdeu uma parte e esquece do que tem ali, que é extremamente importante, que não só o olho, como a vida como um todo, né? Então, é basicamente isso. Ô, Rafael, eu estou adorando esse nosso bate-bola, né? Vou até pegar um gancho do que você falou. Eu acho que um dos grandes objetivos desse tipo de evento que a gente está fazendo hoje e do Dia Mundial do Diabetes é justamente aumentar a percepção das pessoas, né? De questões relacionadas ao diabetes e levar informação, né? Eu acho que se você não tem informação, você não tem o que fazer, né? E então é o que você falou, quer dizer, o primeiro passo para qualquer coisa é você ter acesso à informação, né? Então é isso. Olha, eu agradeço muitíssimo a sua participação. Espero tenho certeza que todos aproveitaram como eu aproveitei. Aprendi muito hoje. E você sabe que, desde sempre, a gente está com as portas abertas, o convite permanente para a gente conversar mais para frente, parcerias, etc. e tal. Parabéns pela apresentação. E, como não temos aqui mais nenhuma outra pergunta, temos só alguns não, temos elogios aqui. E então, acho que a gente pode já finalizar. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Foi uma honra. Só para colocar que os elogios devem ser para mim e para o doutor Rafael, provavelmente nenhum para o doutor Pedro. Viu, senhor Pedro? Sim, senhor presidente. Presidente, só uma coisa, quando eu botei a foto minha e dele, aí uns 4 médicos famosos aqui de São Paulo, amigos dele, falaram para mim, sabe o quê? Fique longe desse rapaz, fique longe desse... Gente, obrigado, foi um prazer. Obrigado, Pedro, prazer em conhecê-lo. Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos muito, e eu vou colocar uma coisa que o doutor Rafael aqui respondeu sobre um comentário que houve sobre o PCDT. Então eu vou puxar um pouquinho a política, né? Amanhã nós temos eleição, mas a gente não tem partido, não temos candidatos, não temos nada disso. Mas política pública de saúde é uma coisa muito importante que as pessoas que têm diabetes, seus familiares, profissionais de saúde, na verdade, que todas as pessoas participem disso. E como foi colocado aqui, existe uma medicação que já foi aprovada pelo Ministério e que está esperando apenas uma resolução do Ministério para que essa medicação
que vai ajudar muito no tratamento da retinopatia, para que essa medicação esteja liberada e seja distribuída no SUS. Para isso, para a gente botar um pouquinho de pressão no Ministério e fazer com que eles resolvam isso, que já está com mais de 100 dias de atraso. Então, a gente está apoiando deixa eu ver aqui, só um manifesto que a Débora vai colocar aqui para a gente no chat. A Débora vai colocar aqui no Stories e, se não me engano, a Vanessa Pirolo já colocou aqui no chat. Tá? É importante que todos entrem e deem a opinião de vocês lá e ponham um pouquinho de pressão no Ministério por uma coisa que já está aprovada, basta simplesmente alguém assinar lá dentro e para que essa medicação chegue para a população no SUS. Tá bom? Rafael, muito obrigado, foi ótimo. Agora eu vou fazer um carinho no Pedrão, que eu só bati nele. Pedro, meu grande amigo, muito obrigado. Assisti um bate-papo entre dois médicos de altíssimo nível e que foi muito gostoso de escutar. Muito obrigado a vocês. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais, gente.